Isaías é aquele que vai preparar o povo para a chegada do Messias, chegada de Jesus Cristo. Logo depois da fala de Isaías, vem o outro e o último, João Batista. E João Batista diz: endireitai os vossos caminhos. Vejam a sintonia de uma palavra revelada. A Bíblia foi revelada com um propósito. Se nós soubermos procurar nela os nossos caminhos, nós encontraremos. Mas se nós quisermos dela fazer os nossos descaminhos, também há muitos que assim fazem. Então é muito importante lembrar que a palavra de Deus está revelada com uma finalidade exclusiva, única, principal. Que os nossos caminhos sejam os caminhos dele. E os caminhos dele, para aclarar ainda mais, foram muito bem claros e revelados na pessoa do seu Filho. É Jesus quem diz: eu sou o caminho. Então, se nós quisermos fazer essa relação, já em Antigo e Novo Testamento, e aproximar esses quase 3.000 anos que distam desse texto que foi lido, que distanciam esse texto da gente, Jesus Cristo é exatamente essa chave, o que chamamos de chave hermenêutica, para entender esta palavra. E eu utilizo sempre uma linguagem onde Paulo Riquet nos diz: aproxime-se do texto, entre no texto, sinta-se no texto, para entender o que Deus está falando. Não é uma simples retórica, não é apenas um ato de ouvir e discernir com a capacidade que tem. A mensagem, seja ela qual for, seja quem quer que pregue, do primeiro ato de culto até o último, exige discernimento. E esse discernimento não está na nossa intelecção, está para além de tudo isto. Está numa vida de comunhão, buscando a presença do Espírito Santo, que nos faz entender o ininteligível e que nos faz entender aquilo que nem tão fácil nem queremos entender. Então é muito importante esta atitude de cada um, dia após dia, em seus atos de culto. Portanto, não seria diferente nesse ato de culto também. Pedimos que observem as relações que faremos com esse texto, para que possamos sair daqui seguros e convictos de que, de fato, esta noite, Deus falou ao nosso coração. Como anda os teus caminhos? Como andam os meus caminhos? Como andam os nossos caminhos? Essa é uma pergunta necessária, por várias razões. Primeira delas é porque os nossos caminhos não param. Nós voltaremos para a nossa casa, já vamos trilhar o caminho físico, nós já estamos trilhando o caminho de reflexão, de pergunta, de questionamentos a nós mesmos. Como eu estou? Por que estou aqui? Como anda a minha vida? Todos vocês certamente, ao sentarem neste lugar, neste recinto sagrado, dedicado a culto, a cada letra que se passou, a cada leitura, a cada oração, certamente algumas perguntas vêm aos nossos corações. Perguntas de quem não está aqui, que deveria estar e não está. Por que não está? Por que eu não consegui trazer? Por que não veio? Por que eu não veio sempre? Por que deixei de vir? Por aí vão as muitas perguntas que vão levantar esse nosso pensamento. Como andam os nossos caminhos? Vamos então observar que é esta a colocação de Isaías. Observe que ele usa uma linguagem muito dura. Essa figura da prostituição que ele utiliza no texto é para mostrar como é poluída a mente de quem não serve a Deus. Como é poluída a mente de quem não tem uma aproximação com Deus Santo, Santo, Santo. Logo, não é meramente uma figura de prostituição tal qual nós conhecemos, mas é muito mais profundo do que os atos de prostituição como é mais conhecido. Aqui se fala de uma mente corrompida, de um espírito que não está abatido, pelo contrário, está altivo, Senhor de si, reinando sobre a égide do pecado. Esta é a ênfase que ele dá. Preste atenção que quem assim vive, quem assim faz, caminha numa direção de morte existencial e de afastamento total da presença de Deus. Por esta razão é que insistimos nessa temática. Como estão os nossos caminhos? Aparentemente floridos, satisfeitos, cheios de bons resultados? Preste atenção como está o teu interior. Como estão
as tuas reflexões diárias em relação à tua própria existência. Sobretudo, se nós dizemos que servimos a Deus. É muito bom lembrar que servir a Deus não é um ato meramente formal, que na realidade é uma das coisas que é duramente criticada por este profeta. Por essa razão, todo esse contexto é para nos fazer pensar sobre os nossos caminhos, sobre o nosso cotidiano, sobre o dia a dia, como é que estamos andando na presença dele. E aí, separamos algumas palavras para confirmar essa temática. Foi muito clara a palavra dele, do profeta Isaías, quando ele adverte sobre os caminhos que estamos andando, é o verso 18. Tendo visto os seus caminhos, então Deus vê os nossos caminhos. Ele adverte, a partir de toda a constatação que é feita nos versos anteriores, ele adverte a Isaías, para que Isaías advirta ao seu povo. Diga a Israel que eu irei cuidar dos seus caminhos. Então, a primeira lição que temos hoje é, ao nos aproximarmos dele, no verso que lemos na contrição, ao clamarmos a ele, ao contristar o nosso coração, ao abrir o nosso interior, nós vamos ver que estamos andando bem distante do que ele quer, ou dos caminhos que ele quer que nós andemos. E ele adverte e antecipa, avisa Isaías, avisa que eu vou sarar esses caminhos tortuosos pelos quais estamos passando e deixando os nossos rastros. Os nossos caminhos, se não forem expostos, abertos aos olhos de Deus, e quando eu digo isso, não é que não esteja vendo, é um ato de confissão. Um coração contrito é um coração que se achega a Deus e confessa. Aí por isso que ele diz, a estes eu me aproximo. Porque na grande maioria a que ele se refere, ele diz, vocês não me falaram isso, vocês não revelavam o caminho tortuoso que vocês andavam, como que se eu não estivesse vendo. Eu estou vendo, mas sabe o que eu quero? Sabe por que eu silencio? Leram, prestaram atenção? Sabe por que eu silencio? Porque não há confissão. O que Deus quer ouvir é a confissão. Confessa ao Senhor como andam os teus caminhos. Vendo Ele está, o que Ele quer sarar os teus caminhos é quando você reconhece diante dEle um coração contrito, Ele está junto para dizer, eu vou sarar os teus caminhos. O segundo ponto que ele nos levanta aqui é quando ele abre os olhos para que ele está vendo os nossos caminhos e o que ele espera é uma nossa contrição. Aí eu vou lembrá-los do que eu já citei aqui, João Batista, porque quando João Batista mostrava que o caminho estava por vir e esse caminho era Jesus, o mesmo que esse profeta está anunciando, ele diz, endireitai os vossos caminhos, porque quem está vindo não vai andar nos teus caminhos tortuosos. E vocês não serão aceitos nesses caminhos. Então, esta escolha temática é para corrigir a nossa caminhada. Sobretudo que já estamos há quase 3.000 anos nessa toada, desde que o profeta Isaías trouxe essa advertência. E para nós que nascemos de novo há quase 2.000 anos, ou o período da tua conversão, esse ensinamento nos é dado, que o nosso caminho é Jesus. Com isto, abrindo essa explicação, o segundo argumento que ele nos traz está no verso seguinte, ou no próprio texto, quando ele diz, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Eu não só vou sarar, eu vou guiar. Como andam os teus caminhos? Guiados por Deus? Eu também vou guiar os teus caminhos. Olha, todo o contexto, vou ler apenas um versículo para voltar e relembrar qual é esse contexto. Ele diz no verso 9, vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe até a profundidade do sepulcro, na tua longa viagem, novamente, caminho, percurso, te causas, mas não dizes, e em vão achas o que buscas, por isso não desfaleces. É muito interessante isso aqui. Vejam bem, se nós, quando sarados, e muitos de nós somos sarados, e depois fugimos da sua direção.
nos ausentamos da sua direção. Ele sara o nosso caminho e diz: eu os guiarei. Quantas vezes Israel teve o seu caminho sarado e volta a esse caminho, e uma vez satisfeitos, imaginam que dele não depende mais, dele não precisa mais. As coisas começaram a acontecer muito bem, não desfaleceram, não morreram, está tudo dando muito certo, e aí, para que ele me guiar mais? Vejam, essa observação de como andam os meus caminhos exige esse segundo filtro. Nem tudo que está tão bem é guiado por ele. Fiquemos atentos a isso. Os prejuízos virão depois, e às vezes muito mais difícil de ser corrigido. É o que ele adverte. Não desfaleceu, encontrou o que queria, está tudo indo muito bem na tua longa viagem. Eu tenho interpretado viagem e caminho como o percurso da vida nesta exposição, nesta noite. Aí no versículo 11 ele diz: mas de quem tivesse receio? Qual foi o teu medo? Por que não seguiste a minha direção? Para que mentisses e não te lembrasses de mim? Nem de mim te importasses? O que houve? Vejam, que coisa significativa. Vamos reportar a primeira história? Vamos nos reportar a Adão? Deus lhe deu o caminho. Faça assim. Estarei sempre contigo. Ande nessa direção. O que Adão faz, com a capacidade que tem de ouvir outras coisas, ele ouviu que não era bem assim. O não era bem assim, por vezes eu tenho repetido isso. Não é um caminho tão terrível. Pelo contrário, neste caso de Adão e Eva, era um caminho que eles gostaram, se satisfizeram e seguiram. E esse caminho os afastaram de Deus. Esse caminho afastou eles da presença de Deus. Vejam, o caminho é dado e nem sempre andamos na sua direção. Muitas vezes não faltamos um dia nos compromissos da nossa igreja, mas o nosso coração não está sendo guiado por Ele, e aí as coisas não batem. No entanto, como não desfaleceu, tudo está dando muito certo, então eu vou mentir, eu vou me ausentar dele. Esta é a advertência, porque Isaías vai chegar à conclusão e vai dizer: vocês já perceberam que Deus não aceita mais o culto de vocês? Ora, o caminho é esse. Trabalho a semana toda e domingo vou para a igreja. Mas sem a direção de Deus não tem igreja que salve, não tem ato litúrgico que resolva. Deus disse a esse povo por este mesmo profeta: não estou aceitando o culto de vocês. Não perceberam ainda? Não perceberam porque não desfaleceram ainda. Quando era que Israel corria desesperado, quando estava se acabando, morrendo, não é a mesma coisa que nós fazemos? Estamos no fim, se afogando, corre para Deus. Ele diz: e a minha direção, filho? Por que não seguiu a minha direção? Vejam, os nossos caminhos dão as cartas da nossa felicidade, amados. Somos nós que desfazemos isto, com esta sagacidade de imaginar que não desfalecendo, está tudo muito bem. Por que fizeram assim? De que foi que você teve medo? Tenho a impressão que Isaías já estava respondendo. Vocês têm medo de Deus? Porque Deus vai dizer: não foi isso que eu ensinei. Não é esse o caminho. Volte. Voltar é muito difícil. Ninguém quer voltar. Está muito bem, está tudo dando muito certo, mas como eu vou voltar? É assim que aparece o começo desse texto. É assim que nem percebemos que estamos prostituindo o caminho do Senhor, porque abandonamos suas orientações, muito embora dizemos: sou cristão, estou no caminho do Senhor. Por que tiveste receio? Por que me disses? Por que não te lembrastes de mim? Que perguntas difíceis de responder quando assumimos que os nossos caminhos não estão na presença dele. Voltamos ao último argumento. E este é
duríssimo também. E cada vez vai ficando mais evidente que isso pode estar acontecendo com qualquer um de nós. Verso 17 é o introito do 18, eu vou voltar a ele só por causa de uma palavra que eu acho muito interessante que ele usa aqui. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei. Veja, nada mais faz o homem andar em caminho tortuoso do que a sua cobiça. Cobiçar leva o homem a afastar-se de Deus. Com isso, veja agora, pulando o verso 18, que já abordei, enfatizando o caminho e a orientação que ele quer dar para esse caminho. Aí vem o verso 19: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Diz o Senhor, ele insiste: eu sararei. Só não há jeito para a perversidade, só não há jeito para quem persiste no mundo da maldade, no mundo da perversidade. Os nossos caminhos só serão trilhados para a felicidade quando é trilhados na paz. E a paz que ele se refere é aquele que chegou ao mundo dizendo: eu sou o príncipe da paz. Sem Cristo não tem caminho. A direção é esta, são as suas palavras. Daí temos aproveitado na pastoral exatamente esse momento em que estamos trabalhando esta relação de amar o mundo e não amar o mundo. Como é que estamos tratando isto? Numa sociedade do ódio. Mas está dando certo, então vamos odiar mesmo. Está dando certo, vamos continuar a violência. Infelizmente, há muitos que pensam e agem dessa forma. Desde quando isso é solução para os lares? Desde quando isso é solução para quem estuda, para quem trabalha, para quem está nos leitos dos hospitais? Isso nunca será solução para a criatura humana. Vejam, quando nós escrevemos estas pastorais, a primeira foi domingo passado e agora esta outra, é exatamente para observar um contexto. O contexto do Brasil, uma semana antes das eleições. Um Brasil que não começou ontem e nem vai acabar amanhã. Se o Brasil acabar amanhã, porque ele não acabou sozinho, acabaram-se todas as nações. Vejam, nós precisamos entender que os nossos caminhos, inclusive os caminhos brasileiros, vêm com orientação divina. Essa orientação não cabe a nenhum oráculo, a nenhum ser humano dirigir. E é bom primar que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil sempre foi equilibrada nessas posições. Pedi um trabalho ao nosso irmão Júnior, preparando-se para a vida pastoral dele, levei ele a fazer um resumo do nosso manual presbiteriano. E eu tenho um objetivo certo, quero ver se ele vai atingir esse ponto. Ele me entregou hoje um resumo. Aliás, hoje ele está pregando numa igreja para onde foi convidado. E no resumo dele eu já grifei porque ele atingiu em cheio o que eu queria que ele entendesse nesse sistema de governo. O sistema de governo presbiteriano prima pelo foro íntimo das pessoas. Ninguém é obrigado a se expor. Ninguém é obrigado a expor nada. Porque quem conhece o teu interior já conhece. Teu foro íntimo é você e Deus. Essa é a direção. É este o sistema de uma igreja que contribui para o crescimento das pessoas. E aos poucos eu vejo isso se perdendo. Talvez se perdendo porque não se estuda mais o que é essa história sistemática de uma Bíblia aplicada à vida humana. E numa hora dessas, tão conturbada como as eleições do nosso país, nós vemos uma igreja também perturbada. Não, essa não é a nossa postura. A igreja orienta sempre, como foi dito hoje de manhã, com mais palavras, hoje à noite o resumo dizendo: veja o que diz Romanos capítulo 13. E é interessante porque aqui, novamente, Isaías usa uma passagem muito clara quando diz:
Vocês sabem por que é que Deus silencia? Porque Deus não é interventor. Ele não vem intervir no Brasil, na América, na França. A grande intervenção de Deus é no teu coração, é no meu coração. E sabe por quem? Pelo príncipe da paz. Se formos alcançados por ele, é com isto que vamos fazer o mundo andar de forma diferente, nos caminhos diferentes, guiado por ele. Não cabe a nenhuma igreja tomar partido. Respeitem-se os partidos de todos e que todos tenham consciência de que, ao votar, está fazendo o que Deus gostaria que ele fizesse. Revisa o teu interior, porque Deus não mente nem se silencia quando o buscamos. Não foi assim que trabalhamos na contrição? O coração contrito, ele ouve. Então, vai falar com Deus: Senhor, o que eu faço nessas eleições? Tenha a coragem de perguntar e tenha a sensibilidade de perceber o que de fato Ele quer que você faça. Veja, Deus atua no mundo por nosso meio, por nosso intermédio. E sabe como é que nós fazemos a vontade dEle? Quando nos colocamos para andar segundo o seu caminho. Estamos no caminho dEle, na orientação dEle. E não vamos causar esta repulsa que este profeta denuncia. Eu fiquei indignado com as atitudes de vocês. Vejam, é esta a orientação. Os nossos caminhos podem trazer esse silêncio de Deus, a sua permissão. Porque é possível que com seu simples voto você não o agrade. Simplesmente porque você está querendo agradar a si mesmo, satisfazer seus anseios, seus desejos. Ou voltemos ao começo do texto: se eu não desfaleci, é assim mesmo, então está tudo certo. Amados, esta é a ênfase dada por Deus desde que criou a humanidade. O cuidado é o mesmo, Deus não muda. Observem, Adão diz: então deixa eu ouvir outra coisa. Ouviu. Nós também temos a mesma possibilidade. O desafio é ouvir a voz de Deus. Quero concluir quando ele diz, com muita clareza, e isso é preciso ficar muito, discernir isso muito bem. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Precisa ser mais claro? Nada que não contribua para a paz vai ser da vontade dele. Para que a paz fosse estabelecida, nós não matamos, nós morremos, porque Cristo morreu por nós. Se nós queremos seguir este caminho, estamos postos no caminho, na direção dele, e é ele que vai nos dirigir a sermos mais que vitoriosos dia após dia. Nada será feito pelas nossas mãos. As nossas mãos sejam instrumentos dele para a paz sempre. Igreja, se tem um lugar, se tem uma posição a ser tomada, é esta aqui. Igreja é instrumento da paz. Igreja não é lugar de discórdia, de discursos que firam as pessoas. Como escrevi aqui, amados, permitam-me, amados irmãos e amigos, vamos continuar em busca dessa resposta? Qual a resposta? Por que será que Deus amou esse mundo? Esse mundo não é tão ruim, não é tão cheio de violência, está um desastre, crise para tudo quanto é lado. Por que será que Ele ama este mundo? Aí vem o apóstolo João e diz: meus filhinhos, não ameis esse mundo. E agora? Ama ou não ama? A palavra mundo, em suas 3 dimensões usadas na Bíblia, pode nos dar a pista necessária para descobrir a relação entre o mundo que Deus ama e o mundo que não devemos amar. No primeiro significado, conforme a ordem
do relato das origens, Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Está claro isso? Gênesis correlacionado com Atos 17, 24, conforme encontramos na narrativa de Gênesis 1. Para este mundo e do próprio mundo, Deus formou ao homem. Do próprio mundo, do mundo físico, da terra, ele fez o homem. Gênesis 2, 7. É assim que o torna alma vivente. Isso significa um ser em movimento, uma pessoa, eu e você e tantos outros. O segundo significado da palavra mundo é este. Este mundo passa a morar naquele espaço físico criado no primeiro mundo, no usufruir da sua habitação. E é bom entender o que está dizendo aqui o profeta Isaías, que eu fiz a relação com Salmos 15. Onde é mesmo que nós habitamos? Então, lembrados que Cristo disse, nós não somos deste mundo? É uma outra reflexão que ainda vai chegar, mas eu chamo a atenção aqui para observar. A Bíblia não deixou brechas, somos nós que criamos elas, quando queremos as conveniências e não as orientações do caminho. Concluo com esta explicação da pastoral, quando ele insiste, uma pessoa, segundo o significado da palavra mundo, que passou a morar naquele espaço físico criado, no usufruir da sua habitação, a pessoa criada, eu e você, com a vontade corrompida, como dissemos hoje de manhã aqui, que é a origem do mal, constrói o terceiro significado para a palavra mundo, que é a ação do pecador sobre o mundo, enquanto força que coloca o mundo em movimento, contrário à direção do Criador, perpetuando e afastando-se, ou o afastamento encontrado em Gênesis 3, de 1 a 10. Isso é que se chama pecado, que se tornou propriedade de religiões, e cada um diz o que é pecado e o que não é. Pecado não está no nosso critério. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não somos nós que nos definimos. Agora já temos, entre conceitos apresentados, qual mundo Deus ama, qual nos pede para não amar. Mas não é tão simples assim. O ser que se move sobre a terra, eu e você, é o mundo amado, que tem em si, bem dentro de si, um mundo que não devemos amar. Veja que coisa complicada, por isso não é simples. Uma tarefa difícil, não vamos conseguir realizar essa tão grande, importante e prescindível missão que nos é designada todos os dias, o dia todo, sem o discernimento do Espírito. Por isso, logo no começo, pedimos a Deus que nos desse tal discernimento. Queridos, é urgente não amar o mundo que está dentro de cada um de nós. O mundo que só é visto quando sai do centro de dentro do coração para contaminar o homem, como diz Jesus, Mateus 15, 18. Como percebemos, somos causadores de uma pandemia ou epidemia generalizada, ao promover a morte até os confins da terra. Mas não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ir até os confins da terra, falando da vida e não da morte. Olha o que é caminho que não é dirigido por Deus. Continuo. Decretamos morte a quem devemos amar, como dizem no senso comum. Jogamos a água suja do banho com o bebê junto. De fato, somos capazes de jogar fora o mundo que não amamos. Uma lástima humana. Vamos combater o que não agrada a Deus. Vê domingo, vamos continuar nessa reflexão. No domingo passado eu lembrei disto, em cada pastoral estou chamando a atenção. Por que isso é tão arriscado? Porque eu confundo o pecado com o pecador. Por não gostar do pecado, eu jogo fora o pecador. Mando embora, não quero vê-lo, me afasto. Ou usar a linguagem de Pedro, que é bem coloquial para esse tema. Pedro, apóstolo, disse, são imundos. E que disse Deus? Não chame de imundo. Cala-te, Pedro. Não chama de imundo. Ultimamente eu tenho visto tanta gente chamando os outros de imundo, tão somente por causa de uma questão política. Que tristeza. A humanidade se presta a não olhar para o outro com amor com que Cristo olhou para nós. Nós sim éramos imundos. E ele olhou e disse, vinde, bendito de meu Pai. Onde estão esses? Onde está ele? Que caminhos são esses? Por onde estamos andando?
O que vamos fazer amanhã e depois? Quando cruzarem nossos caminhos com os imundos deste mundo? De fato, Deus silenciou, como ele diz aqui em Isaías. Voltem-se para Deus. E o profeta diz, enquanto ele está perto. Amém.